Bom dia, a paz do Senhor Jesus para vocês, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos orar para a gente dar início ao nosso estudo. Vamos chamar, o Senhor para estar conosco nesse momento. Nós vamos estudar hoje a segunda carta que escreveu aos Coríntios, o apóstolo Paulo, capítulo 4. Amém? Espero que vocês possam aprender muito hoje, eu também. Glória a Deus. Amém? Então vamos chamar o Senhor para estar aqui conosco. Vamos convidar Ele. Você pega a sua Bíblia, coloca aí perto, para o vídeo, ajeita, sabe? E vai escutando e vai pedindo para o Senhor mostrar o que você precisa aprender. O Espírito Santo vai te revelando. Amém? Ó, lindinha, mamãe tá ocupada. Meus bebezinhos tá ali chamando, sabe? Porque eles gostam de atenção. Mas nós vamos estar orando agora. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te convido agora para estar conosco nesse momento, nesse estudo. Nós nos assentamos aos teus pés, Senhor Jesus. Ô, papaizinho, nós queremos aprender, nós queremos te conhecer cada dia mais. Nós queremos viver o sobrenatural contigo. E para isso nós precisamos te conhecer, confiar em ti. Nos ajuda nesse momento. Revela os mistérios, ó Deus, que está escondido na tua palavra. Nos ajuda a caminhar nessa terra. Senhor, que nada venha abalar a nossa fé. Que nada venha tirar nós da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, eu convido a ti, Pai, Filho, Espírito Santo, esteja conosco, estudando essa palavra. Abre os nossos corações e escreve ela nas tábuas de carne do nosso coração. É o que nós oramos e te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu ia fazer esse estudo lá dentro, mas aí meus filhos enganou me chamar, sabe? Porque eu tenho um punhado de filho que tá tudo ali vendo eu começar esse vídeo, certo? Então vamos ler com a direção de Deus. Eu estou lendo na Bíblia Viva e estudando na Bíblia de Estudo, certo? E depois a gente vai aprendendo mais. Então vamos ler com a ajuda de Deus, capítulo 4 de 2 aos Coríntios. O Evangelho ilumina e salva. Foi o próprio Deus, em sua misericórdia, que nos deu esse trabalho maravilhoso e por isso nunca desanimamos. Não procuramos enganar o povo para que creia. Não estamos interessados em fazer trapaça com ninguém. Nunca procuramos fazer com que alguém creia que a palavra de Deus ensina o que ela não ensina. Nós nos abstemos de todos estes métodos vergonhosos, achamos-nos na presença de Deus quando expomos a palavra e por isso dizemos a verdade. Com todos quantos nos conhecem concordarão. Como todos quantos nos conhecem concordarão. Se para alguém o evangelho que pregamos está oculto, ele está oculto para aquele que está se perdendo. Satanás, o Deus deste mundo pecaminoso, o fez cego, incapaz de ver a luz do evangelho da glória de Cristo, que mostra como Deus realmente é. Nós não vamos de um lado para o outro, pregando-nos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor. Tudo quanto dizemos de nós mesmos é que somos escravos de vocês, por causa daquilo que Jesus fez por nós. Nos fez compreender que é o brilho da sua glória que se vê no rosto de Jesus Cristo. Entretanto, este tesouro precioso está encarcerado num vaso de barro, isto é, no nosso corpo fraco. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro de Deus, que está dentro, provém de Deus e não de nós. Então, muitas vezes, eu já até contei isso para vocês, quando eu converti de pouquinho, eu ficava olhando aqueles irmãos pregar e pensava assim, quem contou essas coisas para eles? Mas eu não sabia que tinha Bíblia de estudo, que a gente podia estudar, que a gente podia conhecer o Senhor, que quanto mais intimidade a gente tinha com o Senhor, mais Ele falava conosco, Então a gente vai aprendendo isso.
Ontem eu escutei uma irmã pregando e falando assim, que quando ela, assim que ela começou a ir na igreja, que ela batizou, ela falava, esse povo é doido, Deus não fala com ninguém, não. E ela passou por um processo muito grande, né? E que Deus falava com ela, vai por aqui, vai por ali. Então, o que aconteceu? Ela descobriu que Deus fala com a gente. Da mesma forma, eu nunca tive assim um relacionamento tão forte com Deus quando eu fui trabalhar na comunidade terapêutica. Por quê? Porque eu passava cada luta lá dentro, com aquele tanto de adolescente dependente químico, que Deus ficava lado a lado falando comigo, me dando direção, e a minha fé foi alicerçada, enraizada naquele momento. Eu precisei de passar por aquilo. Continuando, versículo 8, desculpa. De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas que nos acontecem, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Esse nosso corpo está constantemente enfrentando a morte, tal como aconteceu com Jesus. Assim, fica bem claro a todos que a vida de Jesus é revelada em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte para as nossas vidas, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nossos corpos mortais. De modo que a morte está agindo em nós, porém isso resulta em vida para vocês. Está escrito, crie, por isso falei. Isso está escrito lá no Salmo 116, 10, viu, gente? Pois assim, nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos e sabemos que o mesmo Deus que ressuscitou o Senhor Jesus da morte também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele juntamente com vocês. Estes nossos sofrimentos são para o benefício de vocês. E quanto mais dentre vocês forem ganhos para Cristo pela sua graça, maior será o número de pessoas que farão orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca desanimamos. Embora os nossos corpos se gastem, a força interior vai se renovando dia a dia. Estes nossos sofrimentos e aflições, leves e momentâneos, não durarão para sempre. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para todo sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê, pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê durará eternamente. Amém? A Rafaela é uma irmãzinha que faz a minha unha, nós estávamos conversando hoje e contando as coisas que Deus faz na nossa vida, né? Ela falou assim que Deus gosta muito de operar na vida dessas pessoas assim, mais ousada. Por quê? Tipo assim, gente doida que fala, eu vou fazer isso para Deus e vai, Deus falou comigo e vai, e o Senhor vai conosco. Então, se a gente fica muito temeroso, lá na última página da Bíblia, em Apocalipse, está escrito que os tímidos não verão a Deus. Então, a gente precisa crer. E mesmo que lá dentro, como o apóstolo Paulo escreveu, o nosso homem interior se corrompa, o que quer dizer? A gente pode ficar velho, a gente pode ficar enfermo, mas lá dentro do nosso coração, nós cremos num Deus vivo, que deu o Filho dele por amor a nós, e nós confiamos nele, e tudo que a gente faz é por amor a ele. Amém? Então vamos começar estudando o versículo 2. O apóstolo Paulo condenou aqueles que distorcem a palavra de Deus. Os pregadores, os professores e qualquer outra pessoa. Aqui nessa Bíblia, aqui, ele fala assim, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia nem falsidade, falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Hoje em dia a gente vê tantas pessoas querendo pregar uma palavra
errada, porque lá na Bíblia não tem lugar nenhum na palavra de Deus que fala assim, se você servir a Deus, você não vai passar luta, você não vai passar prova, você vai ficar rico. O que o Senhor Jesus promete para nós? Ser fiel a mim até o último dia da sua vida e te darei uma coroa de vida eterna. Aí, lá em 11, ele fala assim, se você me buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que ele falou antes? Antes ele fala, olhai para os lírios do campo, que eles não plantam, eles se vestem maravilhosamente, nem Salomão, com toda a sua riqueza, era lindo como ele. Olhai para os passarinhos que não come, trabalha e come, não fica sem comer. Então, o Senhor está falando, se a gente buscar o reino dele, a justiça dele, não vai nos faltar nada. E se nós formos fiel a ele até o fim, ele vai nos dar a coroa da vida eterna. Nós vamos reinar com ele eternamente. Então, o que a gente precisa? Confiar no Senhor. Confiar no Senhor. E tudo que a gente for fazer, a gente ora, apresenta nossas mãos, apresenta nossos pés, porque o Senhor falou que onde nós colocássemos, para nós meditar na palavra do Senhor, lá em Josué, medita na minha palavra dia e noite, em tudo que você fizer, e onde você colocar a planta dos seus pés, eu serei contigo. Não tem cabimento uma pessoa meditar, não tem condição uma pessoa meditar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, crer nela, fazer a vontade de Deus, e não pensar nela e não viver ela. Só se ela for uma pessoa muito bipolar, sabe? Então o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, que ele ouve muitos ministros e líderes cristãos naquele tempo distorcer a escritura, e até hoje, tentando motivar os ouvintes, né? Outros tiram passagem da escritura dos seus contextos. Por exemplo, vocês já viram aquela parte lá na Bíblia, lá em Isaías, que fala assim, que o Senhor é contigo por onde andares, se você passar por fogo, o fogo não vai te queimar, se você passar pela água, a água não vai te afogar. Ele tem uma promessa. Agora escuta só, tem um propósito aí nessa promessa. Ele fala que vai estar conosco, mas não vai passar pelo fogo. Nós vamos passar pela água. Agora tem gente que prega, se nós servir a Deus, nós não vamos passar. Aí o que acontece? A pessoa começa a servir a Deus, as lutas vêm, eles não aguentam e deixam a casa do Senhor. Então, quando a gente for falar a pessoas a respeito de Cristo, a gente tem que ter o cuidado de não distorcer a mensagem para agradar e manipular os ouvintes. Certo? Porque aquele que crê no Senhor vai confiar e ouvir aquelas palavras, vai ser como um comichão nos ouvidos dele, vai ficar gravado. Proclame a palavra de Deus com verdade. Aí no versículo 3 e 4, as boas novas são reveladas a todos, exceto aos que recusam a crer. Então o que acontece? O inimigo entra, o Deus desse mundo, né? E o seu trabalho é enganar e cegar as pessoas. Tem pessoas que estão como que tem escama no olho. Nós precisamos orar e clamar. Pedir para o Senhor não deixar que o inimigo vende os nossos olhos. Nós precisamos estar sempre olhando para o Senhor. Quando Pedro foi andar sobre as águas, o que fez ele afundar não foi a falta de fé, foi porque ele tirou os olhos de Jesus. Nós não podemos tirar os olhos do Senhor. O que quer dizer? Tudo que a gente for fazer, a gente tem que estar buscando o Senhor. Então, hoje em dia, acontece muito, não é só hoje em dia não, gente. Desde que criou o céu e a terra, o problema do dinheiro. Tem gente que tem até um ditado, um provérbio chinês, eu acho, que fala assim: você quer conhecer um homem? Dá poder para ele, dá dinheiro para ele. Então é isso, as pessoas ficam querendo dinheiro, juntar propriedade, juntar as coisas, mas eles não entendem que se eles morrer hoje, o caixão não tem gaveta. Se não achar ninguém para vestir uma roupinha no coitado, ele vai pelado. Então é isso que a gente tem que entender. A gente tem que buscar o Senhor. Os que rejeitam a Cristo preferem os próprios métodos. Eles são amantes de si mesmos, desobedecem pai e mãe e amam o dinheiro. Presta atenção para vocês verem. Então, o foco da pregação de Paulo, lá no versículo 5,
Não é em Cristo, não em si mesmo. Quando a gente for testemunhar, falar com as pessoas, o que Cristo fez, e não, a gente não tem que falar sobre a gente tem que falar sobre o que Cristo fez. Cristo apareceu na minha vida, o que ele faz, na sua própria capacidade dele, que ele tem poder e ele realiza, ele é o Deus do impossível, como o devocional que eu mandei hoje. O possível somos nós que fazemos, o impossível é com Deus. Então, as pessoas devem ser apresentadas a Cristo, não a mim. Eu não tenho que como que fala? Investigando a vida daquela pessoa. Eu tenho que falar, deixa Deus falar com ela, certo? E Paulo servia de bom grado a igreja de Corinto, embora as pessoas devam tê-lo desapontado profundamente. Então, servir pessoas não é fácil, exige um sacrifício muito grande, sabe? É um tempo muito grande, são desejos pessoais. Então, ser seguidor de Cristo significa servir os outros, mesmo quando eles não correspondem à nossa expectativa. Um dia eu escutei um irmão pregando, não sei se era pastor, quem que era, só sei que ele falou assim, que crente não tem razão. Jesus não falou, na hora nenhuma ele falava que ele tinha razão, né? Então a gente precisa entender que a gente precisa confiar no Senhor, né? Mas é difícil a gente escutar isso, né? Que a gente não tem razão. A gente sempre quer ter razão, mas a gente tem que deixar que Cristo nos justifique, né? Lá no versículo 7, Deus confiou a mensagem supremamente valiosa da salvação em Jesus Cristo a seres humanos, fracos e infalíveis. O foco de Paulo não estava no recipiente perecível, não, no corpo dele, mas no seu inestimável conteúdo, o poder de Deus em nós. Aleluia! E esse poder é maravilhoso. Deus nos usa para transmitir as boas novas. Deus usa a nossa vida, mesmo sendo falhos pecadores, sabe? Deus nos usa e Ele nos dá capacidade para realizar a obra dEle. Deus não chama os capacitados, Ele capacita aqueles que Ele chama, você pode ter certeza disso. E lá no versículo do 8 até o 18, Paulo nos lembra que embora possamos pensar que estamos no limite de nossas forças, nós nunca estamos, porque o Senhor está conosco, certo? Nunca estamos no fim da nossa esperança. Nossos corpos perecíveis estão sujeitos ao pecado, ao sofrimento, à enfermidade, mas Deus não nos abandona nunca. Como Deus conquistou a vitória sobre a morte, o Senhor Jesus venceu a morte, nós também vamos vencer, porque Ele prometeu para nós termos a vida eterna, é uma promessa dEle. Todos os nossos riscos, humilhações, provações, são oportunidades, sabe? Para que o Senhor demonstre seu poder na nossa vida. Acontece cada coisa na nossa vida e Deus aparece milagrosamente, gente. E Ele age por meio de nós, por nosso intermédio. Então a gente deve se perguntar: será que eu conseguiria lidar com o sofrimento e a oposição que Paulo lidou? É igual julgar. Lá em Mateus 7, o Senhor Jesus fala, né? Não julgueis para que não sejais julgados. A mesma medida que medir, hão de medir você. Então, o que quer dizer? Às vezes, aquela pessoa está passando por uma prova, a gente julga ela. E ela passa pela prova. E a gente vai passar pela prova, não dá conta, toma bomba, volta para trás, certo? Então, não vamos julgar, né? Vamos deixar que o Senhor nos ajuda, né? A síndrome do sucesso é um grande inimigo do ministério. Tem gente que acha que prega demais, fala demais, nossa, eu sou poderoso, e cai. Por quê? Porque ele está colocando. Lembra que eu falei para vocês da torneirinha que fecha? Então, do jumentinho que entrou na cidade sozinho, não tinha ninguém lá para correr atrás dele. E continuando, né? Paulo enfrentou o sofrimento, provações, aflições ao pregar as boas novas, mas ele sabia que um dia esse sofrimento terminaria e ele obteria o descanso e as recompensas de Deus. Então, quando a gente enfrentar a grande dificuldade, é fácil nos concentrar na dor em lugar do objetivo. Não vamos olhar para a dor, não vamos olhar pelo que nós estamos passando. Gente, eu passei uma luta com meu filho que só Deus sabe, mas isso tudo serviu para alimentar a minha fé.
para me fortalecer, para me conhecer o Senhor, sabe? Para viver as coisas que Deus tem para mim. E lá no versículo 18, nossa suprema esperança, quando estamos enfrentando alguma doença terrível, perseguição ou sofrimento, é a percepção de que essa vida não é tudo que existe, que tem algo mais para nós nos esperando, sabe? E existe uma vida após morte, saber que estaremos com Deus para sempre, um lugar sem pecado e sofrimento, pode nos ajudar a viver acima da dor que enfrentamos. É muito fácil a gente desistir, a gente voltar para trás, eu não quero, mas não deixe esse sentimento pegar em você. Eu vou contar uma coisa para vocês. O inimigo, ele coloca um sentimento nas pessoas, para as pessoas ficarem, coitadinho de mim, eu tô sofrendo demais, coitadinho de mim, eu tô muito doente. Não fica assim não, fala assim, faz que nem o apóstolo Paulo, em todas essas coisas eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. E o que ele estava contando? Que ele falou que por todas essas coisas ele era mais que vencedor, que ele passou por tribulação, que ele foi açoitado, que ele foi preso, que passou tanta coisa, e ele descobriu que quando ele estava fraco, aí é que ele estava forte. Gente, aconteceu comigo uma vez que eu estava tão ruim, mas tão ruim, e era para me levar a palavra naquele dia. Eu falei, mas eu não vou dar conta. Mas eu fui, sabe? Falei, ai Senhor Jesus, me ajuda. Gente, foi assim, pro meu gosto, assim, eu senti tanta presença de Deus enquanto eu pregava, que eu sentia o Senhor chegando assim, ó, toda hora, aquela força, aquele calor, toda hora vindo. Então, eu aprendi que quando nosso corpo, matéria, tá fraco, o nosso espírito está forte, porque o Senhor toma conta. Ele toma conta da direção de tudo. Então, se fortaleça na força do poder que vem do alto na sua vida. Amém? Profetiza na tua vida. E se Deus quiser, em nome de Jesus, você vai vencer tudo que você está passando, certo? Fica em paz. E amanhã, se Deus permitir, se todas as coisas der certo, a gente grava o estudo e a leitura do capítulo 5. Amém? Fica com Deus. A paz do Senhor.